Amém? Você aprendeu mais uma coisa hoje no louvor, que você foi feito para o louvor do Senhor. E a impressão que dá quando você está cantando, quando você está servindo ao Senhor com a sua voz, é que de fato isso tem uma verdade. Eu espero não estar trazendo nenhuma novidade para os irmãos, porque essa não é a minha intenção, mas eu sinto Deus no meio dos louvores. E não é por conta da forma como nós fazemos. A forma ajuda. Não é o louvor que é mais rápido, ou o louvor que é menos rápido, ou o louvor que é mais alegre, outro louvor é mais contrito. Não. De fato, Deus habita no meio dos louvores. Você não precisa ter dúvida nem medo desta verdade que está em nós. Abra, por favor, a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, nós leremos, assentados como os irmãos se encontram, os versos de 1 a 10. E aí Paulo fala do pecado para a salvação. E eu vou trazer uma reflexão no caminho inverso, da salvação para o pecado. Por quê? Porque o objetivo de nós estudarmos as cartas de Paulo, nós temos visto aí algumas delas, que já fizemos uso do livro de Colossenses, já aprendemos inúmeras coisas a respeito de como preservar as pessoas que estão aqui. Para que a igreja cresça, a gente precisa aprender a lidar, a cuidar das pessoas que estão aqui. Isso não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa unidirecional. Posso garantir aos irmãos que é multidirecional. Existem diversas direções para cuidarmos de uma mesma pessoa, tratando de um mesmo assunto. Gerenciar isso, fazer a gestão disso, é muito complexo. Mas cada um tem, à medida da proporção da graça, a sua responsabilidade no reino. Isso não é uma responsabilidade somente dos oficiais da igreja. Cuidar das pessoas não é uma atribuição apenas pastoral. E de fazer discípulos, se temos uma recomendação bíblica através de Jesus, está diretamente relacionado, e tomar conta de alguém. E na medida que essa pessoa for crescendo, você vai crescendo, e à medida que ela vai aprendendo, você vai aprendendo, à medida que ela vai tendo relacionamento com Deus, você vai tendo relacionamento com Deus. Então Deus não destinou a missão da igreja para um determinado grupo da igreja, mas para toda a igreja. E a missão da igreja é essa: fazer com que, sem distinção, não tem mais um ou menos um, todos somos capazes de termos dons especiais, herdados pela natureza de Deus em nós, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Graça, sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que uma ação no mundo espiritual, 24 horas, na tentativa de você não viver uma vida de santidade. Você consegue entender que o sucesso do nosso adversário não é porque nós estamos fora da igreja. O sucesso dele é quando nós estamos dentro da igreja. Fora da igreja, fazendo o que ele quer, que alegria nós daríamos ao diabo
Nenhuma. Nenhuma alegria. Mas o diabo fica extremamente feliz quando vê um crente caindo. Está no gerúndio, porque o processo é assim. Você começa aos poucos. Chegou uma hora, cai de vez. O diabo fica feliz quando vê uma família brigando. O diabo fica feliz quando vê filhos contra os pais contra os seus filhos. Enfim, você sabe qual é a natureza do diabo: matar, roubar e destruir. Se você tem consciência disso, e muitas vezes essas coisas são muito próprias do seu dia a dia, você consegue identificar isso cumprindo a missão dele: matar, roubar e destruir. Está errado em nós, que estamos deixando de cumprir a nossa. Porque quando cumprimos a nossa, nós recebemos poder pelo Espírito Santo para usar o poder. Nós recebemos o conhecimento vindo da palavra, ensinada pelos irmãos, por aqueles que têm a responsabilidade de ensinar, por aqueles que têm o dom de ensinar. E quando fazem isso com excelência, nós conseguimos perceber que mesmo assim a luta é grande. E neste processo, nós estamos agora propondo aos irmãos a pensarem da salvação para o pecado. Por que a gente consegue viver uma vida tão diferente da que Jesus gostaria que nós vivêssemos? E aí eu separei algumas coisas que eu acho que podem fazer você refletir e te ajudar a mudar essa que é, na verdade, o propósito do Espírito de Deus em nós. Olha o primeiro versículo, por favor, irmão Guilherme, aniversariante da semana. Efésios 2, versículo 1. Ele lhes deu vida, completem a leitura comigo, por favor. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões. Se nós estamos fazendo o caminho contrário da salvação para o pecado, por que nós pecamos? Aí alguém diz assim: o senhor acabou de falar, por causa do diabo. Não, não é por causa do diabo. É pela falta de consciência do que Jesus fez por você. Por isso que você vive no pecado. Pela falta de consciência do sacrifício de Jesus na cruz. Quando que nós não temos essa consciência? Porque quando esquecemos algumas coisas que esse versículo deixa bem claro. Pecado é separação. Transgressão é separação. Morte é separação. Então tudo isso, o salvo, você que é salvo, diga amém. Então nós somos salvos, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos vigiar. Foi o Jesus quem falou isso. Vigia, irmão, vigia. Que o pecado tão de perto vos rodeia. Vigia. Mas como alguém pode dormindo vigiar? Não consegue. Como alguém vivendo uma vida individual pode vigiar? Uma hora dorme, irmão. Uma hora você dorme. Há de convir que todos nós cansamos. E no mundo espiritual tem gente que também está cansada. E o corpo exausto, a mente exausta, e as investidas de Satanás na sua vida diariamente, faz você dormir. Faz naturalmente você achar que está descansando. Quando na verdade você não está descansando. Na verdade você está morto por causa do seu pecado. Você precisa acordar para isso. Se não tem luta, tem algum problema. Tem algum problema. Você já deve estar no céu. Nós temos luta. No mundo tereis aflições. Jesus deixa claro isso. E diz que não é para apenas os que estão em pecado, são para todos os santos. É para todo mundo. Pastor, mas quando que essas lutas vão acabar? Irmão, não fique preocupado quando ela vai acabar. É como você vai suportar. Isso você deve estar preocupado. Como que eu vou resistir o dia mau?
quando eu estiver nos dias maus, como e com quem eu vou passar. Eu posso garantir a você que faz total diferença. Nos dias maus, você ter irmãos orando por você, você saber que a tua igreja está orando por você, você saber que o Espírito Santo está te dando direção, você saber que o próprio Jesus está militando nos principados e potestades espirituais para que o diabo não vença, porque você que está em Cristo já é vencedor. Mas isso quando você olha de lá para cá, você não consegue enxergar com clareza. Então, quando as pessoas chegam na igreja, e nós que já somos salvos, estamos desanimados, poxa, que diferença fez? Esse Espírito que agora me deu vida, não foi isso que o texto está falando? E ele lhes deu o quê? Vida. As pessoas precisam querer vida em Jesus. E quem mostra isso para eles não são os anjos. São os anjos? Não. Não são os anjos que vêm dizer, olha, Jesus é bom, lá no céu é legal. Lembra do que aconteceu no livro de Lucas? Um homem morreu e foi para o céu. Chegando no céu, ele disse, Senhor, deixa eu avisar meus irmãos que aqui onde eu estava é um lugar muito ruim, de tormento, muito ruim. Eles precisam fazer alguma coisa para mudar isso, porque eu não quero ficar nesse lugar. E aí, fica uma mensagem muito clara no texto, lá no livro de Lucas. Há um abismo entre vocês. Depois que você vem para cá, não tem como voltar. Eles precisam crer nos profetas, naquilo que já foi dito, naquilo que já foi falado. Não tem como você voltar para falar para eles, porque eles vão achar que você é um fantasma, como de fato. As pessoas querem coisas sobrenaturais para explicar as coisas naturais. As pessoas querem ver coisas grandes pela fé, sendo que a pequenininha, que é a fé, elas não conseguem praticar. Não é o grão de mostarda que faz você mover uma montanha de um lugar para o outro? Não é porque Jesus andou no mar que eu vou crer em Jesus. É porque não tinha pão e nem peixe, e ele alimentou uma porção de gente. É isso que é diferente para os salvos que estão atentos espiritualmente por aquilo que está acontecendo na vida dele. E aí você consegue simplesmente dar testemunho de que você é uma pessoa salva. Podemos concluir então juntos, nessa primeira parte, se nós recebemos o poder e temos a capacidade através do Espírito Santo de fazer o caminho inverso da salvação para o pecado, porque todos nós pecamos ainda, o que nos garante que nós estamos cumprindo a nossa missão? É o que nós temos falado para as pessoas a respeito da vida que Jesus tem nos dado. Isso eu chamo de testemunho. E sereis minhas testemunhas em qualquer lugar, até os confins da terra. Pode ser, meu irmão, minha irmã, que o seu confins da terra seja ali na Mineira. Pode ser que seja o Rio Comprido, pode ser que seja a Praça da Bandeira, pode ser que seja lá em Itaboraí, como nós temos irmãos que moram em Itaboraí. Mas tem que ser em algum lugar, meu irmão. Isso tem que acontecer em algum lugar. Você não pode apenas vivenciar a graça no meio da graça. Você precisa vivenciar a graça no meio da desgraça. É ali que faz a grande diferença o amor de Deus na sua vida. Mas em segundo lugar, eu quero destacar os versos 4 e o versículo 5. Se eu não consigo, percebendo o caminho da salvação para o pecado, se eu não consigo ver que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, o que eu preciso acrescentar na minha vida espiritual? E ali existem 3 elementos nos 2 versículos. O versículo 4 tem 1 e o versículo tem 2, e no versículo 5 tem 1. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia.
Se no primeiro momento eu perdi a consciência do meu pecado, no segundo momento eu perdi a consciência da misericórdia. Irmãos, é muito comum nós cobrarmos mais dos outros do que de nós mesmos. É muito comum nós acharmos mais defeito em alguém do que em nós mesmos. É muito comum você perceber que o outro está falhando e você, equivocadamente, não reconhecer a sua falha. É muito comum você esperar que alguém lhe peça perdão a pedir perdão. É muito comum isso. Da salvação para o pecado. Nós não deixamos de ser salvos, mas continuamos a praticar coisas de pessoas que não são salvas. Pessoas que não conseguem exercer a misericórdia. O que é misericórdia? A miséria do coração. Aquilo que o outro está passando. Inventaram um nome, porque esse nome é moderno. Empatia. Isso é moderno. Etimologicamente falando, eu não consigo ver radical nenhum na língua portuguesa, nem no latim, nem em lugar nenhum. Inventaram esse nome, botaram aí para a gente começar a falar, ó, é igual resiliência. Se você pegar o Aurélio, de 1988, quando a Constituição Brasileira foi reformada, foi também reformada a língua portuguesa com Aurélio. Não tem essa palavra lá. Não tinha essa palavra é nova, esse negócio de vamos tomar conta da vida emocional das pessoas, eles começaram a enfiar esses negócios. Para você começar a entender o quê? A empatia é eu me colocar no lugar do outro. Irmão, o único que se colocou no lugar do outro chama-se Jesus. Concorda comigo? Quem que se colocou no teu lugar? Jesus. Ninguém se coloca no lugar do outro. É a maior hipocrisia do século. Eu vou me colocar no lugar do Lucas. Ele está sofrendo, tadinho. Irmão, ninguém sabe a dor que o outro sente, a não ser ele mesmo. Por mais que você tente verbalizar isso lá junto com o psicólogo. Quem já fez, sabe o que eu estou dizendo. O cara pergunta, como você está? Estou bem. Pode falar um pouquinho da sua dor? Pode. Aí ele começa a falar da dor. Aí ele passa uma porção de coisa para tentar te ajudar. Irmão, Deus sendo rico em misericórdia, você precisa exercitar a misericórdia. Se você precisa que alguém se coloque no teu lugar, irmão, se faça misericórdia para as pessoas. Pode ser que alguém se faça misericórdia para você. Eu ainda acho, no sentido de que foi um apelo social do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, por causa do grande amor que nos amou. Quem é o grande amor que nos amou? Quem é o grande amor de Deus que nos amou? Jesus. Para mim foi um apelo do apóstolo Paulo. Então ninguém consegue se colocar no lugar do outro como Jesus. Pode tentar, pode buscar, pode até achar. Mas quem que se coloca no teu lugar, naquilo que você está sentindo, seja de bom ou de ruim, quem é? Jesus. Agora eu quero fazer aquela contramão. Nós já sabemos disso. Mas nós não conseguimos passar isso para quem não tem Jesus. Porque as pessoas só vão acreditar se eu exercer a misericórdia. Como elas vão saber que Jesus é misericordioso? Eu falando? Vocês acham que eu falando eles vão aceitar? Eu contando as histórias que estão na Bíblia, eu falando, Jesus estava lá em Nazaré, nasceu, depois foi para Jerusalém, chegou em Jerusalém, tinha um cego, e ele começou no caminho a falar para o cego começou a ver. Quem não conhece e não quer Jesus, ele não quer ouvir isso. Ele não espera a história, ele espera ver em você a misericórdia. Ele espera ver em nós. Ele chega aqui, ele quer ver você misericordioso. E aí eu fico pensando, como que eu posso exercer a misericórdia? Vamos voltar ao ponto de origem, tá? Se eu não conheço quem está do meu lado, eu não consigo saber a dor dele, o sentimento que ele tem, quais foram as frustrações, o que trouxe ele para a religião.
Porque se ele estiver bem, muito dificilmente ele não vai estar na igreja. Muito dificilmente. Jesus fala uma coisa que às vezes as pessoas confundem, né? Que é mais fácil um rico, um camelo passar por debaixo do buraco da agulha do que um rico entrar onde? Não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. Ali, naquele contexto, ele estava dizendo que as pessoas que estão ligadas ao que é material não conseguem abrir mão do material. Mas quantas pessoas que estavam ouvindo o que Jesus estava falando? Pessoas que não exerciam fundamentalmente a misericórdia. Os saduceus, os fariseus, os publicanos, as pessoas que estavam ali querendo pegar Jesus em alguma coisa, condenar Jesus porque Jesus amava as pessoas. Não, você não pode fazer o bem no sábado. Aí Jesus pergunta: eu sei o que está no coração de vocês. Quem de vocês tendo uma ovelha que cai no sábado que não vai ajudar? Vocês valem mais do que uma ovelha. Valem muito mais. Para com isso. Se caiu uma rolinha é aquele pombinha. Existia uma escala de doação no reino. E aí, quando as pessoas não tinham dinheiro para fazer a oferta, começava com a pombinha, porque era o mais barato. Era o que podia comprar na feira, de qualquer jeito. A pombinha branca, com asa, sem asa, se tinha isso, se não tinha. Era o mais barato. Aí esse grupo chegou para Jesus e falou assim: hoje é sábado, não pode fazer isso não. Olha que coisa. Um grupo de pessoas que era para estar agradecido a Deus, porque sabia que Jesus era o Messias, eles não queriam, mas sabia. Herodes não cria, mas sabia. Pilatos não cria, mas sabia. Você que vai ler lá no livro de Mateus capítulo 28, você vai entender isso. Principalmente quando ele começa a ser julgado nos capítulos. Não vou dar spoiler para ninguém não, tá, pastor? Você vai ver que aqueles homens sabiam que Jesus era o Rei dos Reis, mas eles não queriam. Mas sabe o que todos eles reconheceram em Jesus? Jesus era bom e misericordioso. Um deles ainda diz o seguinte: eu vou lavar as minhas mãos, porque não vejo pecado nenhum nesse homem. Ele é um homem bom e misericordioso. É isso que as pessoas precisam fazer. Elas precisam ver em você a bondade de Jesus e a misericórdia de Jesus. Você não precisa ver ninguém ferido, machucado, precisando de ajuda, como o samaritano, para você exercer a bondade e a misericórdia. Você pode voluntariamente oferecer coisas boas e o exercício da tua misericórdia para pessoas perto de você. Você não precisa ver uma pessoa na sarjeta, toda quebrada, vivendo uma vida distante de Deus, para você falar: agora é esse aqui que eu tenho que falar do amor de Deus. Não, pode ser que tenha alguém do teu lado, com o coração assim, triste, amargurado, tudo pronto para receber a bondade de Deus. Aí você não consegue dar. Você não consegue passar para o outro. Você está compreendendo, igreja? Que é difícil ser salvo? Sério, estão compreendendo isso? Pode ser que alguns digam assim: não, é fácil, pastor, eu discordo de você. Tá bom, louvado seja o Senhor. Que o Senhor Deus faça com que seja fácil. Mas enquanto você estiver aqui na terra, como é difícil você ser salvo de verdade. O salvo de verdade não diz só amém. Amém quer dizer assim seja. Mas ele diz também seja assim. Assim seja porque o ato já foi concretizado. E seja assim quer dizer eu vou fazer para que isso seja feito da forma como Deus quer. O que Deus quer da igreja? O que Deus quer de você? Se Paulo estava preocupado numa igreja que saía do pecado e agora era salvo, ele queria que a igreja entendesse que o caminho inverso era possível
e que nós teríamos muito mais dificuldade no caminho inverso do que no caminho para frente. Nós temos muito mais dificuldade de entender que a salvação ainda eu tenho que continuar lutando por ela. Não tá pago não, irmão. Eu continuo todo dia. A ponto dele falar uma coisa que é a nossa conclusão. São os nossos versículos seguintes, e eu quero que você se atente. Verso 8. Leiam, por favor. Porque vamos entender o que é graça. Graça é quando Deus exercita a sua bondade, a sua misericórdia na minha vida sem eu merecer. Pum, de graça. De graça de verdade, 0,800. Continua. Porque pela graça, vocês são o quê? Salvos. O que é uma pessoa salva? Aquele que entendeu a graça e vive diariamente lutando para que essa graça continue na tua vida. Mediante a quê? A fé. Agora que veio o problema. Continua. Isto não vem de vocês. Para um pouquinho. Nada que você faça substitui a graça de Jesus. Nada. E eu não vou nem citar aqui os efeitos colaterais da religiosidade. São muitos. Talvez um seja importante. É eu me batizar, achar que eu posso ir para o céu no dia seguinte. Talvez esse seja interessante. As pessoas vêm, levantam a mão, vai, batiza, aí fala, agora já vou para o céu. Cuidado. Primeiro que o batismo não salva. Existem outras coisas que precisam ser consideradas para que você seja verdadeiramente salvo. Mas eu não vou falar sobre os efeitos colaterais. Eu quero que você entenda agora o seguinte: isso não vem de quem? De mim. O que eu preciso fazer não vem de mim. O que eu preciso fazer não sou eu que faço. Isso vem de quem? É dom de Deus. Então, uma igreja de salvos que não consegue entender o que o pecador está fazendo dentro dela, é porque precisa dons de Deus. O que é dom? É capacidade espiritual para fazer coisas espirituais. Existem inúmeros dons. Como o momento não é para falar sobre dons, nós vamos ter um capítulo no livro de Coríntios, especificamente sobre dons, e a gente vai estudar sobre os dons espirituais. Mas, por que nós afastamos as pessoas da igreja? Porque achamos que estamos salvos e eles chegam aqui e nós não conseguimos entender o pecado deles. Por falta da bondade e da misericórdia, e começamos a achar que a graça é nossa. Começamos a achar que nós é que podemos dar a credencial para as pessoas para elas irem para o céu. Se você canta no coro, você vai para o céu. Se você dá dízimo, você vai para o céu. Se você fica na porta, tomando conta da porta, você vai para o céu. Se você transmite o culto, você vai para o céu. Se você lava o banheiro, vai para o céu. Se você faz comida no domingo, no almoço, para a igreja, na igreja, em prol da igreja, você vai para o céu. Se você dirige a Kombi no dia de evangelismo de ontem, que foi um sucesso em Peabetá, vai para o céu. Nós começamos a achar que o que nós estamos fazendo é que vai levar o quê? A gente para o céu. E não é isso. Aí aquele que não faz nada na igreja começa a ficar preocupado. Bem, eu não vou para o céu. Imagine você num lugar onde tem alguém preocupado porque você vai para um lugar bom e ele vai estar num lugar com você por muito tempo e não vai no mesmo lugar que você vai. Imaginou? Mas é assim que nós fazemos as pessoas se sentirem quando eles não têm funções ou atribuições eclesiásticas. Nós começamos a achar que nós somos os salvos. Eles não. Nós somos os santos. Eles não.
Nós somos os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Eles não. Nós precisamos da bondade e da misericórdia. Que Deus multiplique o pão na minha casa, que me proteja do homem mau, que me livra da bala perdida, que o Senhor acampa ao meu redor de dia e de noite. E tudo isso só é meu. Ele não. Sabe por que esse comportamento você consegue perceber? Quando você vem para a igreja e no caminho de lá para cá, você não falou para ninguém do amor de Deus. A gente inventou um nome para isso. Você não evangelizou ninguém. Você não transferiu o que Deus fez por você para ninguém hoje. Passou o domingo inteiro. Você teve várias oportunidades e você não falou. Se eu fosse perguntar individualmente aqui, você falou do amor de Jesus para alguém hoje? Hoje, domingo. Você já leu a Bíblia? Você já está acabando o terceiro livro do livro de Paulo às igrejas? Você está lá comprometido na sua vida devocional, já sabe que daqui a pouco vai ter as perguntinhas, 5 perguntinhas. Perguntinha maravilhosa, né? Indutiva. Se ler o versículo de 11 a 17, irmão, eu ia bagunçar vocês se fosse eu. Ia largar vocês procurando. É tão fácil. O pastor marcou certinho, olha. Adriana, Maria e Rosângela. São as mulheres? Pô, cara. É muita água com mamão. E tem gente que não come. Tem gente que não pega. Tem gente que deixa o negócio passar. E chega com esse sentimento. Estou salvo, pastorzão. Não preciso de fazer mais nada. Já vou viver minha vida eterna no céu. Não vai, irmão. Me perdoe. Se isso te machucar, conversa com Jesus. Não vai. Assim não vai. Você precisa mudar. Você precisa entender que dom, isso também eu discuto com algumas pessoas, não é meritocracia. Não é porque eu tenho 15 anos que ele vai me dar 3 dons. Estou 15 anos na igreja, dom de língua, dom da revelação e dom da profecia. 20 anos, dom da cura. Não funciona assim. Não funciona. Os dons é quando o Espírito vê a igreja, tem uma porção de gente doente, aí Deus dá a um, segundo o seu querer, o dom dele. A outro, segundo a sua vontade, o dom dele. A outro, não é tudo para um só. Quando a igreja entende que ela é salva e ela está preocupada com o pecado, Deus dá a cada um. Alguns podem ter mais de um. A salvação é um dom. Oh, Jesus! Entendeu? Tem gente que não recebeu ainda. Está preocupada com o dom do Espírito Santo, mas não recebeu ainda. O primeiro não é maior, porque o maior, o apóstolo Paulo fala que é o amor. Você vai ver isso. Mas é contraditório, a pessoa quer poder, mas ainda não pode. Porque o que faz você ter poder, é a salvação. Eu tenho um mau hábito, antes de dormir eu gosto de comer pão com manteiga frito na frigideira. Eu sei que é um mau hábito, não é para ninguém me seguir não. E de vez em quando, por uma questão de afinidade, eu falo, filha, faz um pão com manteiga para o papai. Ela, né? No outro dia eu chamo outro e digo assim, filho, faz um pão com manteiga com o papai. Como que eles fazem? Os 3 são iguais. Não. Os 3 fazem, mas primeiro reclama. Os 3 me amam muito, mas primeiro reclama. Tem pessoas que ainda não receberam nem um dom, porque ao chegarem aqui, eles me veem e te veem reclamando com o Senhor.
daquilo que o Senhor já nos deu. Aquilo que o Senhor já nos deu. Tem pessoas que chegam, sentam próximo de você e só vê reclamação. Só reclama. Reclamar quer dizer falar de maneira desnecessária com alguém que já sabe o que é necessário. Deus sabe o que é necessário. Para que você mude, para que este lugar mude, nós precisamos parar de reclamar. Nós não precisamos ficar de braços cruzados. Mas nós precisamos fazer com que a graça que nos foi dada, seja também oferecida a outras pessoas. E quanto mais, esse é o segredo do Evangelho, quanto mais sai graça de você, mais Deus te dá. Quanto mais amor Deus te dá, me perdoe, quanto mais amor você dá às pessoas, mais Deus te ama. Quanto mais misericórdia, perdão você exerce com as pessoas, mais Deus exerce bondade, misericórdia com você. Por isso que muitas vezes você vê alguns com mais de um dom. E a igreja só cresce quando nós temos irmãos exercitando esses dons. Esses dons serão para a glória de Deus. Para que o homem que está sem Jesus conheça o amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feche os seus olhos. Fale com Deus. Porque pela graça vocês são salvos. Por meio da fé. Isso não vem de vocês. É dom de Deus. Quem sabe, nessa noite, você entendeu que você precisa da graça de Jesus. E se você deseja isso, mais da graça, mais de Deus, eu te convido a ficar de pé e adorarmos ao Senhor. Adorarmos ao Senhor. Com esse gesto, quando nós nos colocamos diante do Senhor, querendo mais de Deus, Deus olha a nossa miséria e olha, pode ter certeza, Ele vai fazer alguma coisa por você. Porque aonde tem miséria, Jesus adora. Jesus adora. Porque ali Ele multiplica a sua graça. Aonde tem pecado, ali Ele multiplica o perdão por mim e por você. Adore ao Senhor. Você tem também a oportunidade nessa noite, além de dedicar a Deus a sua vida no altar do Senhor, os seus dízimos e as suas ofertas. E logo em seguida estaremos encerrando o nosso culto. Feche os seus olhos. Que a graça, a paz, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito seja visível aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe.